O cérebro do Homo sapiens equivale a 3% do peso do seu corpo e consome 25% da energia. Já o cérebro de outros primatas consome somente 8% de energia. Não conseguimos correr mais rápido que um tigre e nem temos mais força que um gorila, mas o nosso cérebro é disparado o melhor modelo de todos do reino animal. Mas para que ele serve? Com ele, nós conseguimos realizar tarefas complexas com as mãos e construir ferramentas fantásticas, como carros para correr mais rápido que um tigre e armas para atirar nos gorilas de uma distância segura ao invés de enfrentá-los no combate corpo a corpo. Se você ficou chocado, não fique, pois esse livro levanta um questionamento interessante. Não pode ter sido apenas as nossas ferramentas e armas e as tecnologias que nos ajudaram a dominar o planeta Terra. Durante 2 milhões de anos, nós, os sapiens, tivemos o mesmo cérebro que temos hoje, capaz de construir todas essas coisas, e mesmo assim vivemos com um medo constante de predadores. Raramente caçávamos animais grandes e subsistíamos principalmente coletando plantas, pegando insetos, capturando animais pequenos e comendo os restos deixados por outros carnívoros mais fortes. O grande salto dado pelo Sapiens aconteceu quando ele passou a utilizar o cérebro para contar histórias fictícias que nos proporcionaram colaborar em grandes números e de uma forma flexível. Quer saber mais então sobre a saga desse primata que hoje domina o planeta Terra? Então fique ligado nesse episódio histórico do ResumoCast que vai te ajudar a entender o mundo ao seu redor e te transformar em um sapiens melhor. Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na 3ª temporada do ResumoCast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor. O livro Sapiens foi publicado no Brasil em 2015 e logo se tornou um dos maiores best-sellers dos últimos anos no mundo todo. O autor é o historiador, filósofo e professor de história na Universidade Hebraica de Jerusalém, Yuval Noah Harari. Além de Sapiens, Harari também é autor dos best-sellers Homo Deus e também 21 lições para o século XXI. O livro Sapiens tem perto de 600 páginas e conta a história do Homo sapiens com exemplos muito interessantes e bem embasados. Ele está dividido em 4 partes: a primeira, revolução cognitiva; a segunda, revolução agrícola; a terceira, unificação da humanidade; e a quarta, revolução científica. E tem ainda no final um epílogo muito polêmico que também vamos falar aqui no ResumoCast. Mas esse livro será diferente. Iremos trazer a você no formato de uma série. E esse é o primeiro episódio da série e vai tratar unicamente da parte 1, a revolução cognitiva. Então o ResumoCast criou grupos de leitores e empreendedores que estão debatendo a fundo as ideias desse livro e você pode ingressar neles gratuitamente em resumocast.com.br/sapiens. E pela primeira vez na história do ResumoCast, 5 integrantes da nossa equipe foram os responsáveis por ler esse livro e estão aqui hoje para lhe trazer os melhores estalos dele. Agora você vai conhecer cada um deles. Fala galera, eu sou Arnaldo Neto, diretamente do Rio de Janeiro, autor do best-seller Vivendo de Propósito e palestrante TED. Para mim, a ideia central desse livraço é a seguinte: o que fez o Homo sapiens se destacar entre outras espécies foi a capacidade de comunicação, que os permitia cooperar em grandes grupos. Mas não só essa comunicação externa. Nós, sapiens, somos a única espécie que cria narrativas internas sobre acontecimentos, e esse livro vai te chocar ao te mostrar que grande parte do que você acredita, passando por dinheiro, leis e países, são meras invenções. Olá, eu sou Emílio Cunha Amorim, eu sou filósofo, consultor de empresa e hipnoterapeuta.
O Sapiens traz uma questão muito interessante, você precisa conhecer, porque no fundo ele é a saga da nossa família. Se você quer se compreender melhor, você não pode deixar de ler esse livro. Olá, ouvinte, Resumo Cast. Meu nome é Holden Macedo, estou falando diretamente de Brasília, sou defensor público e empreendedor no ramo de desenvolvimento pessoal de provas e concursos públicos. E a ideia central da primeira parte do livro é que o ser humano da espécie Sapiens, ao longo da história, passou de caça a caçador, não somente por intermédio de evoluções genéticas, mas sim por intermédio de evoluções, ou até poderíamos chamar de revoluções tecnoculturais, de forma que hoje podemos nos definir como uma espécie genética, ambiental, tecnocultural. Eu sou Rafael Pires, sou coach e também head de conteúdo aqui no Resumo Cast. Estou aqui com meu livro Sapiens aberto e a ideia central, na minha opinião, é que os seres humanos têm um certo controle sobre o planeta porque são os únicos animais que podem cooperar com flexibilidade e também em grandes grupos. E isso só acontece porque sempre existe uma narrativa por trás de tudo que a gente faz. Esse livro traz muito bem que 3 importantes revoluções definiram o curso da história e, claro, na primeira parte aqui desses 3 episódios, vamos começar, obviamente, pelo começo, em ordem cronológica, pela Revolução Cognitiva. Pode parecer que o que fez o Sapiens prevalecer diante de um macaco, ou de uma onça, ou de um leão, foi essa batalha 1 a 1, mas não é por aí não. Um dos fatores mais marcantes desse momento foi a evolução na linguagem. Enquanto animais podem sim cooperar num grupo limitado, o poder da linguagem do Homo sapiens permitiu que centenas de pessoas cooperassem em prol de uma única causa. Essa causa era o grande diferencial, por isso que a gente prevaleceu. Afinal, o macaco poderia até dar um grito e comandar outros macacos em uma busca por comida, mas apenas o Homo sapiens podia contar histórias. Sim, histórias que criavam narrativas de ideias maiores do que uma única pessoa, que permitiam a colaboração de muitos. Então, enquanto um número limitado de leões, por exemplo, pode catar antílopes na savana, uma multidão de sapiens pode se juntar em prol de mitos e fantasias, como deuses e entidades, por exemplo. Então, entre tantos fatores, a capacidade de contar histórias e envolver semelhantes nessas narrativas foi o que fez o Homo sapiens ser a espécie preponderante entre todas as outras. E essa capacidade do ser humano de criar e narrar histórias, ela envolve inclusive também o ramo do empreendedorismo, porque o empreendedor, de uma maneira geral, é um contador de história e ele tem justamente essa missão de convencer todos os outros da espécie humana, e no caso específico seus consumidores, de que suas narrativas são as melhores, têm uma aplicação decisiva de mudar a sua vida, e também não só os seus consumidores, mas também toda uma gama de colaboradores internos das suas empresas, dos seus negócios, de forma a criar essa sinergia capaz de levar adiante uma ideia. Logo no início, o livro traz o exemplo da fabricante de automóveis Peugeot, que nasceu como um empreendimento familiar em um vilarejo no interior da França e já chegou a empregar cerca de 200 mil pessoas em todo o mundo. A maioria delas estranhas umas às outras, mas esses estranhos cooperam de maneira tão eficaz que em 2008 a Peugeot produziu mais de 1,5 milhão de automóveis, gerando uma receita de aproximadamente 55 bilhões de euros. Mas o que é realmente a Peugeot? Será que nós poderíamos destruir todas as fábricas da Peugeot e todos os automóveis na face da terra Peugeot e ainda assim a empresa existiria? Segundo o autor, a Peugeot é uma ficção jurídica. Ela não é um objeto físico, ela existe como uma entidade. E para isso, seres humanos precisam concordar com essa história de que Peugeot é uma marca, é uma fábrica, existe. Eles precisam escrever contratos em algo que chamamos de papel, precisam lavrar esses papéis em outras entidades que chamamos de cartórios. É preciso que haja um Estado com leis, um sistema jurídico para que todos respeitem essas narrativas, e se alguém não concordar com elas, existe uma força policial armada que vai fazer você concordar por bem ou por mal.
O autor diz que da mesma forma como os padres e os feiticeiros criaram deuses e demônios ao longo da história, Armand Peugeot, em 1896, quis criar a sua empresa, pagou para que um advogado fizesse todos os procedimentos sagrados e rituais corretos, para que ele pronunciasse todos os discursos e juramentos necessários, e de repente, como se fosse num passe de mágica, milhões de cidadãos franceses honrados se comprometeram como se a empresa Peugeot realmente existisse. O Harari fala no livro de 3 níveis, ou 3 teorias, na verdade. A primeira teoria seria de que a linguagem foi desenvolvida para uma finalidade técnica ou pragmática, que é essa questão aí de avisar quando está chegando um perigo ou alertar para algum perigo. Tem um outro nível, uma outra teoria que diz que a linguagem foi desenvolvida para algo que eles chamam de fofoca, que era uma comunicação que tinha como objetivo administrar o poder e a divisão do poder dentro do bando. E a terceira teoria, que seria um terceiro nível de narrativa, que são as narrativas ficcionais, ou seja, falar de coisas que não existem, como o Harari aponta. Eu acho interessante falar desses 3 níveis de narrativas, porque até hoje, seja num grupo empresarial, no grupo familiar, no grupo religioso, tanto faz, esses 3 níveis de narrativas persistem, né? A gente fala de coisas técnicas, a gente fala da distribuição do poder dentro do grupo e a gente também continua falando das coisas que não existem e fazendo o que o Harari chama de imaginar junto. E me parece que se esses 3 níveis de narrativas têm algum tipo de sincronicidade, o grupo funciona bem. Se essa coisa não é sincrônica, o grupo começa a funcionar mal. Esses 2 primeiros níveis, vamos chamar de níveis, né? Que seria o que eu estou chamando de nível técnico, que serviria para os avisos e alertas do dia a dia, para a defesa do bando. E o outro nível, que é o da fofoca, ele daria conta de até mais ou menos 150 indivíduos no grupo. Mais do que isso, o grupo começava a se dispersar, havia uma luta interna de poder e o grupo se dissolvia. O que permitiu a cooperação, né? Porque não que isso é um detalhe que eu acho importante também, né? Os bandos não viraram um bando só, né? Você continua tendo várias culturas, vários indivíduos, etc. Mas o que permitiu a cooperação desses bandos diferentes, todos sapiens, mas diferentes, foi o imaginar juntos, ou seja, começar a falar de coisas que não existiam. A gente chama isso em filosofia da capacidade de abstrair, ou seja, falar de coisas que não são concretas, não estão na minha frente, eu não posso pegar, não posso ver, mas que são mais importantes e que agrupam um número de seres humanos maior do que as coisas do dia a dia, né? As coisas técnicas e as coisas pragmáticas. Até agora a gente está conversando sobre essa capacidade de contar histórias, de formar narrativas, colocar as pessoas em grandes grupos para colaborarem a favor dessa narrativa. E o livro ele é muito claro, né? Ele fala que há milhares de anos o ser humano ele já gostava de fofocar. Os seres humanos adoram falar sobre outros seres humanos. E de acordo com o livro, isso foi um aspecto importante para o avanço da linguagem única dos sapiens em sua trajetória no planeta até aqui. E aí a gente fala de fofoca, para que você, ouvinte do Resumo Cast, nos entenda. Se a gente pegar ali na Wikipedia, o significado de fofoca diz o seguinte: a fofoca consiste não somente no ato de fazer afirmações não baseadas em fatos concretos, especulando em relação à vida alheia, mas também em divulgar fatos verídicos da vida de outras pessoas sem o consentimento das mesmas, independente da intenção de difamação ou de um simples comentário sem fins malignos. Então, sendo assim, se a gente parar para pensar um pouco, até hoje a maior parte da comunicação humana, como e-mails, telefonemas, mensagens no WhatsApp ou ver as notícias mesmo, como a gente faz todo dia, tudo isso é fofoca. Então, se a gente parar para pensar em relação a isso, o grande sucesso das redes sociais não é à toa. Todo dia, milhões de pessoas estão dando uma espiadinha no que está acontecendo na vida dos outros, seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional.
a discussão que o Harari trouxe para a contemporaneidade trouxe através da macrohistória. Então, nós, principalmente os empreendedores, estão muito acostumados com o estilo americano, né, de passar e resolver problemas, e o estilo americano ele é muito imediatista. Não se consegue muito na literatura americana de empreendedores ter uma visão tão longa quanto, por exemplo, a Harari trouxe no Sapiens, que é uma visão da macrohistória, ou seja, de milhares de anos ou vários séculos. E isso é interessante porque ele aproxima determinadas causas de determinados efeitos. Como o próprio Rafael bem notou, a questão da fofoca, ela se repete ao longo dos anos com determinadas nuances e através de mudanças de mídia. A gente está em uma outra forma de mídia, numa mídia digital, escrita digital, sendo que isso se conecta perfeitamente no início da evolução da nossa espécie com a mídia oral. Então, quando você passa como empreendedor, e por isso também a discussão do Harari e do Sapiens é bem interessante, quando você passa a enxergar os fenômenos históricos num âmbito muito maior, né, numa grande angular, se a gente pudesse falar assim, a gente consegue aproximar causas e efeitos, e aí o empresário consegue ver exatamente isso. Ele consegue prognosticar melhor o que está para vir e aí se preparar para atender essas necessidades desse Sapiens enquanto ser genético, técnico, cultural. Foi nesse momento que a narrativa descolou da biologia, né? E eu acho, usando uma outra analogia, né, foi nesse momento que o software descolou do hardware. Então, também acho isso muito rico, entender que nós, né? Porque isso é uma coisa importante para o leitor do livro. O livro não fala deles, Sapiens. O livro fala de nós, fala de mim, fala de cada um de nós. Nós somos os Sapiens, né? Por isso que eu falei lá no começo, é a saga da nossa família. Esse livro é sobre a nossa família, ele não é sobre uma espécie do passado desconhecida, etc. Ele é sobre nós. E é interessante, a partir dessa perspectiva, perceber que a base biológica, o chassi, não muda e nada indica que mudará, né? O que varia, o que pode mudar são softwares, a variação de softwares, mas mesmo assim o Harari diz que o ponto de partida e o ponto de limite desses softwares é sempre o chassi biológico. Isso significa que por mais ferramentas que a gente invente, né, sejam ferramentas de comunicação, de mídia, etc., o que nós faremos com essas ferramentas é o que o Sapiens faz, né? Então, acho que para criadores, para pessoas que querem criar novas ferramentas, novas tecnologias, né, e a palavra tecnologia vem de uma palavra grega que é a tekné, que significa fazer com as mãos, tekné é fazer com as mãos, né? Quem quer criar novas ferramentas, lembre-se que essas ferramentas são para os Sapiens, né? E que elas farão sucesso na medida em que elas favorecerem aquilo que os Sapiens fazem desde o seu começo e continuarão a fazer. E isso dá uma perspectiva interessante. Com relação à questão das narrativas, macronarrativas, também queria aproveitar até para trazer para a discussão aqui, e a gente tinha conversado isso há um tempo atrás, em que medida as macronarrativas ficcionais, né, incentivam alguns povos, incentivam mais alguns povos ao empreendedorismo e incentivam menos outros povos ao empreendedorismo. Agora, se você é um empreendedor e está envolvido com startups, deixa eu te dar uma dica. Já pensou em ter o próprio Google como aliado na sua jornada empreendedora? Quer saber como aumentar as suas chances de crescer o seu negócio ainda mais, impactar o mercado e gerar mais oportunidades de criar valor para o mundo? O Google for Startups é uma iniciativa para conectar negócios de tecnologia com o melhor que o Google tem a oferecer. Eles têm conteúdos disponíveis online, mentorias, workshops com especialistas, além de programas de aceleração de longa duração. Tudo pensado para fazer a sua startup chegar mais longe e mais rápido. E o Resumo Cast recomenda. Conheça o Google for Startups. O link está na descrição desse episódio. E agora, voltamos com mais Sapiens. O que foi muito bem falado aqui pelo Rafael, pelo Holden, também pelo Emílio, em relação a uma realidade imaginada e uma realidade factual, isso acontece desde os primórdios, como o livro mostra muito bem, né? Então, desde a Revolução Cognitiva, os Sapiens duelam, né, entre duas realidades.
Por um lado, a realidade objetiva de rios, árvores e leões. Por outro lado, a realidade imaginada de deuses, nações e corporações. E olha que interessante, com o passar do tempo, a realidade imaginada se tornou ainda mais poderosa, de modo que hoje a própria sobrevivência dos rios, árvores e leões depende da graça de entidades imaginadas, tais como deuses e nações. Um belo exemplo do poder da realidade imaginada e de narrativas é o seguinte: imagina se algum líder de alguma das maiores religiões do mundo fala para os seguidores que a vontade do Deus em que eles acreditam é que queimem todas as árvores do mundo. Certamente muitos fiéis seguiriam esse comando de maneira cega, o que corrobora o que o autor crava, que de fato a realidade imaginada se tornou ainda mais importante do que a realidade objetiva. E aqui a gente deu um exemplo de deuses e rios, mas isso acontece também com dinheiro, países e empresas. Uma questão do livro que eu acho interessante, que o Harari fala isso, ele dá esse exemplo. Ele diz assim, olha, se você pedir ao macaco a banana que está na mão dele e dissesse para esse macaco que se ele te der essa banana no futuro ele vai para o céu, o macaco jamais vai te dar banana, né? O animal, os animais não sapiens, eles vivem no nível da concretude, né? Narrativa, quando a gente fala de narrativas, principalmente essas macronarrativas, que é o que o Harari chama de falar de coisas que não existem, elas abriram a possibilidade, e ele mesmo reconhece no livro que não é possível determinar por que isso aconteceu, mas elas abriram a possibilidade de que os seres humanos abrissem mão do ganho imediato e do ganho concreto imediato por projetos, né? Acho que quem fala disso também, um outro livro onde a gente encontra isso é o famoso texto do Freud, O Mal-Estar na Civilização, em que ele diz que a civilização foi justamente esse processo através do qual a gente aprendeu a abrir mão de questões e valores e necessidades imediatas por valores abstratos, né? Como o bem, como a justiça, como um futuro melhor. Então, o que o Harari chama no livro... Dá um exemplo, Emílio, sobre disso aí, abrir mão de algo por um projeto. Isso, por exemplo, eu vou dar exemplos bem legais, né? Por exemplo, eu posso abrir mão de comer alguma coisa extremamente saborosa, né? E veja, aí eu quero dar um exemplo até juntando o que o Harari fala, né? O nosso cérebro sapiens, ele é programado para comer bastante açúcar e bastante gordura para criar reserva de energia. E aí, de repente, a gente constituiu uma sociedade, um projeto de sociedade que passa por uma beleza estética onde o que é considerado bonito esteticamente é aquele corpo que não acumula gordura. Então, são duas coisas que se contradizem, porque nós não vivemos mais na selva e temos comida todo dia. Então, como é que eu, sapiens, vou abrir mão de comer essa coisa gordurosa, gostosa e doce que está aqui na minha frente em prol de ter um corpo com menos gordura para ser mais bonito? Só uma narrativa sobre a beleza, sobre a saúde, sobre a longevidade, que não são coisas palpáveis, eu não posso pegar a longevidade, ninguém consegue me garantir que eu vou viver mais 20 ou 30 ou 100 anos se eu como ou deixo de comer alguma coisa. Eu preciso acreditar nessas narrativas para conseguir abrir mão da minha própria programação sapiens, que é acumular comida e acumular gordura, em prol de um projeto de uma vida melhor ou de um corpo mais esteticamente mais legal e por aí vai. A questão da narrativa e do encaixe entre narrativas gera exatamente a cooperação, que é justamente aquilo que o empreendedor tem que sintonizar. Ele tem que gerar confiança e cooperação nos seus, tanto na sua equipe, né, nos seus colaboradores, quanto também nos consumidores, de forma que isso gere o quê? Uma confiança recíproca e trocas, né? E aí dá origem exatamente às relações comerciais, etc., dentro dessa perspectiva também que a gente vai analisar para frente aí no Sapiens. Por que uma colônia de formigas não consegue cooperar com tanta flexibilidade como uma colônia de humanos? Eles conseguem, né, fazer várias coisas fantásticas. Elas conseguem cooperar, sim, mas de maneira fixa, né? O Rubem Alves, que também... Eles estão presos na genética e não no meme, na cultura Eles estão com o software colado no hardware.
Então, vamos dissecar isso aí que o Emílio falou. O que é o software colado no hardware? Significa que uma abelha... Uma abelha, ela nunca vai fazer uma revolução na colônia e tentar tomar o comando da abelha rainha. Não vai haver um partido de abelhas, né? Ou narrativas não existirão entre as abelhas, porque uma abelha, ela nunca vai deixar de saber o que ela tem que fazer, qual é a função dela na sociedade. Mas o ser humano, não. O ser humano, ele não tem a sua narrativa conectada com o seu DNA. Então, ele cria histórias a todo momento. E para quem acha que é fácil criar histórias novas, é talvez uma das coisas mais difíceis fazer com o que os outros acreditem na sua narrativa, né? Todo mundo pode criar uma história, mas fazer com que os outros acreditem na sua narrativa é mais difícil. O Harari usa o termo a história descolou da biologia. Eu achei bacana porque lá no comecinho do livro ele vai falar do que é a física, o que é a química, o que é a biologia, como é que cada narrativa dessa conta um lado do ser humano, né? E aí quando ele fala dessa revolução do conhecimento, ele diz assim, aí a história descolou da biologia. É até difícil, quando a gente lê o livro pela primeira vez, perceber o que o Harari está falando, porque cada um de nós já nasceu dentro dessas narrativas. Nós nascemos dentro de uma narrativa chamada família, onde tem um cara chamado pai, onde tem uma mulher chamada mãe, onde tem um lugar chamado casa, e tem uma série de pressuposições sobre o que uniu esse pai a essa mãe, e de onde eu vim, e tem a história do meu nome. Só que a gente já nasce dentro do berço dessas narrativas. Então, é até difícil quando você lê o livro do Harari pela primeira vez, você fala, peraí, bicho, esse cara tá doido, como assim? Estado é uma narrativa, é uma história, família é uma história, religião é uma história... O Emílio utilizou uma metáfora bem interessante do software e do hardware. Eu acho que tem, até se você aprofundar aí na questão dos computadores, os computadores eles têm duas memórias, a memória ROM e a memória RAM. A memória ROM é a memória unicamente de leitura, e essa memória ela não pode ser apagada. Com relação a todas as outras espécies animais do planeta, eu teria uma memória ROM e essas espécies se limitariam pela memória ROM, que não pode ser apagada. Ela é como se estivesse tatuada, né, na espécie, e não pode ser apagada. Então a previsibilidade desses animais, tanto nas interações coletivas deles, é sempre a mesma. Já o ser humano não, ele tem uma memória RAM, ou seja, ela pode ser apagada e pode ser reconstruída de diversas outras formas. É o que propicia exatamente, aí entra a questão técnico-cultural do ser humano. Seria, se você utilizar aí uma terminologia do Richard Dawkins, né, aquele pensador inglês, né, em 1970 ele falou que o gene se tornou um meme. Então é exatamente essa a ideia. O gene se transformou para a espécie humana num meme. A gente tem a capacidade, né, de expandir as nossas relações com base naquilo que nós criamos tecnoculturalmente. Um exemplo que o Harari dá, que eu acho bem interessante, é que ele diz assim, olha, a força da narrativa, dessas narrativas ficcionais, ou seja, falar de coisas que não existem. Vamos sempre repetir, porque ajuda quem vai ler o livro a lembrar disso. Ela é tão grande que, por exemplo, na Idade Média, você coloca como líderes do mundo medieval celibatários, padres celibatários, sendo que em toda espécie animal os líderes se fazem pelo número de filhos e o número de fêmeas com quem eles copulam. Então a coisa é tão forte que você consegue fazer, através dessas histórias ficcionais, você consegue dizer que o que tinha valor para a biologia passou a ser desvalor e o que era desvalor passou a ser valor, né? Se você disser os povos judeus exatamente, né? Quer dizer, eu vou contra a biologia. Voltando lá aí duas coisas, né? Acho um exemplo legal. Uma das coisas que a gente está vivendo agora com a questão da pandemia é a dificuldade que as pessoas estão tendo com o home office, porque ela fala, caramba, mas eu não estou na empresa. Quer dizer, a empresa para ela, bicho, é um prédio, é o lugar, né? E uma vez eu dei consultoria aqui para a MRS, que é a empresa aqui na área de Minas, né? Eu estou em Juiz de Fora, é a empresa que assumiu a rede ferroviária federal,
E eu perguntei para os caras numa palestra, falei assim, onde está a MRS? Aí os caras começaram, tá em Barra Mansa, tá no Sandão. Rapaz, eu falei, a MRS está em cima dos trilhos, bicho, ela está onde você está. E os caras ficaram olhando para mim assim, porque a empresa para nós é uma coisa tão concreta que a gente a confunde com o prédio, a gente a confunde com o lugar, né? E quando na verdade ela é só uma narrativa. Mas não é só a empresa, não só a empresa, é até mesmo um pedaço de papel que nós chamamos e acreditamos que vale alguma coisa. E o Harari dá uma dica para identificar se as coisas são reais ou narrativas. Pergunta se a empresa sofre. A empresa não sofre, apesar de, né, as pessoas que estão na empresa sofrerem, a empresa falir, enfim. Pergunta se uma nação sofre. Exatamente. A gente lê isso escrito em locais, a nação sofreu, mas não foi a nação que sofreu, foram as pessoas. Então o que sofre é real. Um animal, né, uma Quando planta. Quando você fala da marca, né? Tanto de livros que tem sobre marca, como é que você faz uma marca forte, a importância da sua marca. Marca é uma narrativa, né? Marca é você conseguir fazer com que as pessoas imaginem junto com você. Quem tem a competência, as pessoas que têm, os bons contadores de história, que têm a competência de fazer com que as pessoas imaginem com eles, têm grande poder, sempre tiveram, sempre terão grande poder no mundo dos sábios. Tá, eu acho que assim, só pontuar um negócio sobre, a gente tá falando muito sobre narrativa e basicamente essa primeira parte do livro, ela é tirar mesmo, né, uma venda que fica, milhares de pessoas vestem essa venda de não entender as narrativas por trás, né, mas tem um ponto interessante que eu acho que vem o porquê, né, que essas narrativas realmente dão certo, sejam elas macros, como o Emílio muito bem falou, o Holden também, ou como micros, né, que vão derivando dessas macros, né? Então, voltando até o que você falou, Gustavo, lá no começo do episódio, a real diferença, né, entre os seres humanos e os outros animais não tá no âmbito individual, mas sim no âmbito coletivo. Ao longo da evolução, os seres humanos se destacaram dos demais animais, no caso, por dois motivos principais, que primeiro é a cooperação em grandes grupos, como a gente já falou aqui, uma cooperação, o ser humano hoje consegue formar grupos de milhares de pessoas em torno de uma mesma narrativa, de uma narrativa única. E o segundo ponto, que é a flexibilidade. E aí a gente comentou muito rápido aqui sobre as abelhas, e eu queria aprofundar, mas até para esclarecer para quem está escutando a gente, uma coisa até um pouco mais fácil de ser entendida nesse momento. Então, olha só as abelhas. Elas cooperam em grandes grupos, como seres humanos, tudo bem. Mas elas não têm flexibilidade. Toda colmeia, não importa onde essa colmeia esteja no mundo, vai funcionar da mesma forma. As abelhas não vão reinventar o sistema da noite para o dia. Elas não têm flexibilidade. Que eu saiba, nenhuma abelha vai derrubar a abelha rainha e estabelecer a república das abelhas operárias, como a gente falou aqui. Por outro lado, temos os mamíferos. Eles são mais flexíveis, mas eles não conseguem cooperar em grandes grupos como nós, seres humanos. Eu vou dar um exemplo. Se qualquer um de nós aqui, nós 5, se qualquer um de nós, e você que está escutando a gente, se a gente entrasse num ringue com um chimpanzé, 1 contra 1, provavelmente o chimpanzé iria ganhar a luta. Mas se 1000 humanos e 1000 chimpanzés entrassem nesse mesmo ringue, com certeza os humanos levantariam o troféu no final, mesmo que perdesse o primeiro round. E essa vitória iria acontecer por quê? Porque nós somos muito mais capazes de inventar ou reinventar narrativas que vão originar ali estratégias, formas de agir e trabalhar em grupo para alcançar isso. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tudo que vocês estão falando me remeteu um pouquinho a uma palavra que eu gosto muito, que é o propósito, né? E o Emílio falou muito bem que, diferentemente do macaco, o ser humano, além do como e do que, ele tem um porquê. Seria um exagero cravar que a revolução cognitiva foi o que diferenciou os sapiens do resto dos animais, do resto das espécies, porque os sapiens têm um propósito, uma história maior?
Primeiro, só para provocar, né? O próprio propósito já é uma narrativa ficcional. Alguém algum dia nos disse que deveria haver propósito, ou que a nossa vida deveria ter propósito. Por exemplo, se você tomar a narrativa cristã, que é ocidentalmente a narrativa que a gente mais conhece, com a qual a gente mais conviveu desde a infância, quando diz lá que Deus criou o homem e a sua imagem e semelhança, ou seja, Deus criou você para alguma coisa, né? Ele tinha um propósito para você. Então, desde pequeno, você começa a escutar histórias, né? Histórias que dizem que a sua vida deve ter um propósito. E se esse propósito, né, ele entra em crise, ou ele por algum motivo ele fica em questão, as pessoas também entram em crise, né? Portanto, o próprio propósito, ele já é uma história que nos ensinaram. Eu posso classificar, Emílio, o propósito seria uma narrativa individual que, conectada a uma narrativa coletiva, gera resultados cada vez maiores, né? Isso aí, o Arnaldo colocou muito bem essa questão, né? E a gente que trabalha com temas de desenvolvimento pessoal, uma das questões que sempre se coloca é você conectar o seu propósito ao propósito ou à narrativa da empresa ao qual você está trabalhando, e quando isso se une, gera sempre coisas mais valiosas. Eu só queria também ressaltar um ponto interessante. Eu sempre tenho muito cuidado dentro das minhas leituras e da minha filosofia de vida, de evitar aquela questão de dizer que a raça humana, ou, né, o sapiens, melhor dizendo, a espécie humana, ele tem um propósito pré-existente. Nesse ponto aí eu tenho alguns itens de desconexão com o Harari. O que seria pré-existente? O Harari... Qual é o início da existência? Assim, isso já vai... Eu vou até guardar esse comentário mais pro epílogo, né, que é um ponto que ele coloca mais filosófico relacionado a isso, mas assim, na verdade, eu defendo a ideia, claro, não sou eu, mas baseado nas minhas leituras, aquilo que eu mais concordo é que não existe um propósito ou uma narrativa que é pré-existente aos sapiens, ou que alguém dentro da espécie, ou que toda a espécie deveria concordar com aquela determinada narrativa. E assim, em algumas passagens do livro, ele deixa transparecer, ele foge da ideia dele de historiador, né, de contar a história tal qual ocorreu, e ele começa a fazer algumas digressões em filosofia, em teoria, e nesses pontos específicos, principalmente quando o Harari começa a pensar, e ele faz isso principalmente no final agora do Sapiens, mas também no Homo Deus e no 21 lições, ele começa a pensar também os Sapiens para o futuro, com base numa ideia de que nós temos que ter um propósito, uma narrativa, né, ou um objetivo enquanto espécie Sapiens. E aí eu já começo a discordar um pouco. Eu acho que o ser humano ele tem determinadas condutas com base na realidade histórico, técnico, cultural que ele está inserido. É uma questão bem profunda, viu, Gustavo? Não sei nem se vale a pena cortar isso para eu ar, mas eu tenho uma luz para jogar aí. Pois não. Se nós voltarmos para a biologia e para as outras espécies que não têm a possibilidade de criarem narrativas, a réplica em maior quantidade do próprio DNA, quantidade de maior de DNA, é um propósito. Não posso dizer que é um propósito, mas é um sinal de que aquela espécie, mesmo que for uma espécie que não tenha capacidade de criar narrativas, está dando certo. Então, nós utilizamos as narrativas e os propósitos para aumentar o número de seres humanos na Terra durante milhares de anos. Talvez hoje não seja isso muito mais crítico, mas quando você falou de propósito pré-existente, eu achei que você fosse falar sobre isso, sobre, né, essa força natural que faz com que as espécies ou as células se repliquem e que tentem dominar o espaço que ocupam. E no caso dos seres humanos, o planeta inteiro.
Biologicamente falando, né, a gente pode dizer que todo ser vivo quer viver, né? E a maneira que os seres vivos têm de permanecerem vivos é justamente se duplicando, se reproduzindo. Então, acho que o Gustavo está falando aí de que haveria não uma finalidade, alguém criou para isso, mas observa-se nos seres biológicos, né, seres vivos, desde o vírus até a gente, que todo ser vivo quer permanecer vivo e faz o possível para isso, né? Então haveria aí uma espécie de programa interno biológico da permanência dos seres vivos se reproduzindo, né? E eles concorreriam por condições para isso. E existe propósito certo e propósito errado? Ele conta a história de uma tribo no Paraguai, os xamãs, onde alguns membros da tribo têm lá uma profissão muito interessante, que é assassinar as pessoas mais velhas, mas eles não chamam de assassinar. Inclusive eles andam com uma machadinha atrás do bando e vão matando os que não conseguem acompanhar o bando. E aí o questionamento que ele faz é: isso tá certo ou tá errado? Essa narrativa tá certa ou tá errada? Pra eles tá certa. E essa parte foi uma parte que um pouco me chocou no livro, porque eu não sei se eu concordo 100%, mas na visão deles é a narrativa que eles criaram, e o cara que assassina as pessoas mais fracas, ele ocupa um cargo importante no bando, né, e contribui para que o bando consiga lá, a tribo consiga se mover mais rapidamente, enfim, evitar predadores. O que vocês acham disso? Ele pede no livro que a gente não tenha pressa, né, de condenar isso que ele está narrando, porque é preciso que você compreenda uma ação humana. Ela tem que ser sempre compreendida no meio primeiro da situação concreta em que isso está acontecendo, e segundo, em meio às narrativas, né? E aí ele diz: provavelmente esses costumes tribais surgiram por causa da perseguição que essas tribos sofreram, e que, portanto, ou eles conseguiam andar rapidamente, fugir rapidamente, ou eles pereceriam todos, né? Então, entre você sacrificar os membros que tinham dificuldade de deslocamento e sacrificar toda a tribo, a escolha é sacrificar alguns membros para que a tribo sobreviva, né? Então, eu acho interessante, nesse sentido, o livro, que ele ajuda a gente a não julgar tão rapidamente um povo, né, ou algum tipo de costume, sem que antes a gente compreenda esse costume dentro de um contexto. Toda ação acontece dentro de contexto. Se eu não compreendo o contexto, eu não compreendo a ação. Sobre a questão de ter uma narrativa mais correta ou uma narrativa errada, se existem narrativas corretas e narrativas erradas, o livro do Harari, ele contribui para realmente mostrar que não existe, de fato, a melhor narrativa, né? A narrativa certa ou a narrativa errada. Existe a narrativa que parte de um determinado contexto, no caso do Sapiens, genético, ambiental, sociocultural, tecnocultural. E é justamente por isso, porque o ponto de vista que cada um externa está baseado na vista do próprio ponto, né? Ou seja, o seu ponto de vista é a vista do seu próprio ponto. A importância, inclusive, dos empreendedores de desmistificarem. Não existe uma narrativa certa e errada. Inclusive, aqueles empreendedores que vêm para o mercado com narrativas completamente opostas daquilo que está vigendo como uma narrativa que está agradando aqueles consumidores, e aí você conhece a outra narrativa totalmente contrária, e os consumidores agradam daquela nova narrativa, que seria um novo produto ou serviço, e aí torna-se uma zona de abandono aquele produto ou serviço que até então era considerado o cânone ou o padrão do mercado. É interessante abordar nessa perspectiva. O Holocausto é uma narrativa. As pessoas, os seres humanos, já colaboraram em grandes números de uma forma extremamente flexível para fazer coisas terríveis, né? Então, a narrativa é a ferramenta. Existe a narrativa, digamos, ética e antiética, e a gente está falando de certo e errado com uma perspectiva moral, e existem narrativas certas e erradas no sentido de que não funciona, não dá certo. Eu tento convencer as pessoas com história, ela é mal contada, é mal enjambrada, é mal conectada. Então, tem certo e errado tecnicamente, de saber montar narrativas, e certo e errado moralmente, ok? Então, eu posso montar
narrativas altamente eficientes. Lembrem-se que Hitler tinha um ministro da propaganda, que era o Goebbels, e o Goebbels era bom pra cacete, pra construir história, né? A história que começa lá na supremacia ariana, eles como descendentes de antigos deuses arianos, etc. E o cara começa a contar isso para um povo que tinha sido dizimado na Primeira Guerra Mundial, e esse povo vê aí um propósito para sobreviver, abraça essa ideia e dá no que deu, né? Então era uma narrativa, digamos, desumana ou imoral, digamos assim, ou não ética, mas extremamente bem construída, né? E aí eu queria até levantar mais uma lebre nisso aí, né? Não, é que é o seguinte, uma história, um produto de grande valor, mas mal contado, não convence a ninguém. Um produto que é uma porcaria, mas com uma história bem contada, com uma história bem estruturada, costuma mobilizar as pessoas. Então, para além da gente ter valor para entregar, e eu não estou falando só de produto, do que a gente está fazendo aqui, querer entregar valor para quem olha os livros, né? O que eu acho mais legal nesse trabalho aqui do Resumo Cast é que as pessoas parem de pensar em quantidade de leitura e comecem a pensar em qualidade de leitura, né? Que os livros com os quais você encontra, as narrativas com as quais você encontra, realmente mudem sua vida, realmente abram uma possibilidade de mudança para sua vida, né? Se você ler esse livro do Harari e começar a pensar, putz, peraí, bicho, então família é uma narrativa, então Estado é narrativa, então qual é mesmo o meu modelo de família, qual é mesmo o meu modelo de Estado, o que mesmo eu quero da minha vida, já valeu, né? Porque a narrativa do Harari te ajudou a abrir essas janelas que você não tinha. Lendo esse livro, eu percebi que os grandes fatores que me causavam sofrimento e que eventualmente me impediam de ser quem eu queria, ou de avançar, ou de evoluir, eram meras convenções, meras invenções. E aí, corroborando um pouco do que o Emílio falou, a pessoa que fez uma boa leitura desse livro, e aí está o link com o empreendedorismo, é a pessoa que consegue entender, a partir do que o Yuval narra brilhantemente, que grande parte das coisas que a gente acredita e que, consequentemente, nos fazem sofrer são narrativas. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, se um eventual lugar no qual eu estou tentando me enquadrar foi inventado, se um eventual emprego no qual eu quero me enquadrar foi inventado, se eventuais leis que talvez com as quais eu não concorde, claro, contanto que você não seja antiético e nem fira ninguém, também foram inventadas, cara, então por que eu não posso criar o meu caminho? Eu li esse livro pela primeira vez em 2018 e foi muito impactante para mim, já naquele momento, a abandonar realmente alguns paradigmas. E eu posso ser muito categórico em falar que eu não teria conseguido empreender com meu livro, com meus cursos online, se não fosse pelo Sapiens, a partir do momento que eu consegui, com ele, abandonar antigas convenções que me travavam, me prendiam e consegui me libertar. Eu acho que nessa sua pergunta, Gustavo, tá talvez a resposta para alguma pergunta que alguém possa estar agora se perguntando, que é o seguinte, mas o que isso tem a ver com empreendedorismo? Claro, tudo. Se você está se impedindo de empreender porque você está preso em convenções antigas, que seja, tem que ter um trabalho de 9 às 6, tem que ter carteira assinada. Gente, trabalho de 9 às 6, carteira assinada, tudo isso são narrativas. Então o empreendedor, ele pode e deve se libertar dessas narrativas e criar narrativas para que ele possa se empoderar com elas e, consequentemente, envolver o público-alvo dele, o nicho dele, os clientes dele nessa mesma narrativa. Então, com certeza, o empreendedor do futuro é o que vai ler esse livro e vai se libertar de padrões para poder criar os próprios e levar muitos consumidores com ele. Então vamos lá, recapitulando que estamos apresentando a primeira parte do livro Sapiens, que trata da revolução cognitiva. Mas o que é mesmo a revolução cognitiva? A revolução cognitiva, explicada pelo Harari no livro, é o momento histórico em que a história descola da biologia, ou seja, em que o Sapiens começa a ir além do seu chassi biológico e começa a criar, começa a sair do script fixo, que era o que os outros animais possuíam para operar. Nesse momento acontece a revolução cognitiva, porque o Sapiens começa
começa a criar uma história totalmente quantitativamente e qualitativamente diferente de todas as outras espécies. Tem um trecho, né? Tem um trechinho aqui no livro que diz assim, né? O surgimento de novas formas de pensar e se comunicar entre 70 mil anos atrás a 30 mil anos atrás constitui a revolução cognitiva. O que a causou, não sabemos ao certo. A teoria mais aceita afirma que mutações genéticas acidentais mudaram as conexões internas do cérebro dos sapiens, possibilitando que pensassem de uma maneira sem precedentes e se comunicassem usando um tipo de linguagem totalmente novo, que é o que o Emílio já comentou aqui nesse episódio, né? O Harari chama isso no livro das mutações da árvore do conhecimento. Olha, eu diria que a revolução cognitiva foi exatamente o momento em que o Sapiens conseguiu criar realidades imaginadas e se conectar por intermédio delas a novas possibilidades na realidade física. Então, a partir daí, o ser humano saiu do gene para o meme e conseguiu adquirir a sua supremacia dentre todas as outras espécies de seres vivos do planeta. Eu, de maneira bem simples e direta, diria que a revolução cognitiva foi quando os seres humanos conseguiram se organizar em grandes números em prol de um propósito maior. Para quem é esse livro? Então você, que ainda não entendeu o que o Sapiens tem a ver com empreender, esse livro é para quem quer se libertar de narrativas pré-estabelecidas e construir a própria realidade, ou seja, é empreender. Esse livro é para todos os seres humanos que têm esse desejo de se compreenderem melhor. Compreender por que você pensa do jeito que pensa, sente do jeito que sente e age do jeito que age. E uma vez que você compreenda isso, você vai poder fazer suas escolhas. Eu diria que esse livro ele é direcionado para um público leigo, tá? É um livro direcionado a um público leigo, mas especificamente com relação à revolução cognitiva, eu direcionaria para os storytellers, os copywriters, todos os profissionais de marketing em geral, jornalistas, advogados e todos aqueles empresários, profissionais que trabalham com a formação e a disseminação de ideias na sociedade, porque eles conseguem compreender melhor a formação da narrativa e a melhor forma de passar essa narrativa para o seu público consumidor de uma maneira geral. Vamos lá. Bom, para mim esse livro é para qualquer pessoa que quer ter ótimas informações científicas reunidas em um único lugar, em um único livro, sobre a evolução dos seres humanos no planeta até aqui. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Esse livro literalmente mudou a minha vida ao me ajudar a me aceitar. Ao entender que grande parte do que acreditava eram meras invenções coletivas, resolvi abandonar todos os paradigmas e criar a minha própria realidade. Se não fosse pelo Sapiens, eu nunca teria me livrado de imposições e seguido de fato o caminho do meu propósito. Esse livro possibilitou que eu construísse, que eu tivesse uma chave para construir um novo sistema de gestão de pessoas numa das empresas onde eu dou consultoria. Esse sistema foi implementado, está rodando há mais ou menos 2 anos, com resultados realmente muito interessantes. Esse livro ele modificou a minha maneira de agir porque a partir da sua leitura eu pude adotar uma nova perspectiva de análise dos fatos que ocorrem no nosso dia a dia com uma perspectiva muito mais ampla da macrohistória, ou seja, em milhares de anos e vários séculos, e eu pude aproximar dessa forma determinadas causas e consequências e a partir daí eu pude entender melhor por que o Sapiens agia daquela determinada forma e com isso buscar para o meu público consumidor soluções que se encaixem melhor ao nosso shape de Sapiens como espécie. Frase de outdoor. Ao contrário da mentira, uma realidade imaginada é algo que todo mundo acredita e, enquanto essa crença partilhada persiste, a realidade imaginada exerce influência no mundo. O segredo da humanidade é aprender a imaginar juntos. Contar histórias eficazes não é fácil. A dificuldade está não em contar a história, mas em convencer todos os demais a acreditarem nela. É necessária uma tribo para criar um ser humano. A evolução, assim, favoreceu aqueles capazes de formar fortes laços sociais.
Então, a principal diferença entre os advogados e executivos modernos de hoje e os xamãs tribais é que os advogados contam histórias muito mais estranhas. Desafio para o ouvinte. Ouvinte, eu sei que você estava animado para chegar essa hora e chegou a sua vez. Então eu te convido agora a abandonar todas as narrativas que lhe foram impostas. Se países, leis e dinheiro foram todas histórias que te foram contadas, a chance da sua grande dor também ser apenas uma história é muito grande. E se tudo é uma narrativa, que tal trocar a sua narrativa atual e defeituosa por uma que gere resultados melhores? Então, troque agora as histórias que você se conta e tenha um final muito mais feliz. Mude suas crenças, mude o seu mundo. Eu desafiaria o leitor a tomar agora essas ideias e começar a olhar à sua volta e perceber que ele nasceu imerso em várias narrativas e que várias dessas narrativas conduziram a vida dele até esse momento. Tomar consciência disso ajuda a gente não a se livrar de narrativas, nós somos sapiens e vivemos mergulhados nelas. Mas permite que você comece agora a contar a sua história, e eu vou citar aqui Sartre para te animar. Não importa muito o que fizeram de nós, mas o importante é o que a gente vai fazer com o que fizeram de nós. Vai ficando por aqui o Resumo Cast de hoje, nesse primeiro episódio da série Sapiens, onde durante os 3 primeiros episódios iremos cobrir o livro Sapiens, e esse que você escutou foi o episódio sobre a parte 1, Revolução Cognitiva. E se você quer debater a fundo com outros empreendedores e ouvintes do Resumo Cast sobre as ideias de Sapiens e dos livros de Harari, visite resumocast.com.br/sapiens e entre nos grupos gratuitos que o Resumo Cast criou para empoderar você com o conhecimento dos livros. Um grande abraço e até a semana que vem. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Vamos lá, galera. Um hack aí, uma dica que eu tenho quando eu vou resumir algum livro, como foi o caso do Sapiens, é dar uma pesquisada na internet um pouquinho sobre o autor, para me sentir um pouco mais próximo dele e sentir que eu estou conversando com ele. E o Gustavo me facilitou esse trabalho quando ele me indicou uma entrevista muito boa do Yuval para um podcast americano. E nesse podcast ele fala um pouquinho que existem 2 eus, né? O eu da experiência e o eu da narrativa. Então, dando um exemplo, o eu da experiência é aquele que de repente come, sei lá, um peixe cru e cospe aquele peixe no prato meio que com nojo. Mas aí o eu da narrativa depois percebe que os amigos estão comendo aquele peixe cru, que o restaurante é bacana, e ele se conta uma história de que o peixe cru é bom porque ele quer pertencer, ele quer estar ali, ele quer gostar daquilo. E aí com o tempo aquela pessoa passa a gostar do tal peixe cru e aquilo se torna até um sashimi, algo que ele passa a respeitar e chamar de outra maneira. Eu fiquei pensando, será que existe realmente alguma experiência que seja completamente isolada de narrativa? Ou tudo é uma narrativa? Me ajuda aí, gente. Tem um conceito interessante aí da questão da ética, né? A palavra ética vem de 2 palavrinhas gregas, ou de uma palavra grega ethos, só que uma é escrito com uma letra, outra é escrito com outra letra. Uma palavra escrita com uma determinada letra quer dizer costumes de um povo. Se você escreve a mesma palavra com outra letra, quer dizer casa, cabana, né? Então, se você pensa que o ser humano, né, quando houve a revolução cognitiva, ele saiu da natureza e entrou nessa casa chamada cultura. E, portanto, fazer cocô e fazer pipi é da natureza. Ter que ir a um lugar, sentar num lugar, limpar, isso é da cultura. Então, cada criança que chega ao mundo, ela vem como um ser da natureza e os pais têm um tremendo esforço para apresentar essa criança à casa da cultura, que é feita de narrativas, e inserir essa criança dentro dessa casa, né? Qualquer experiência humana é vivida dentro dessa casa chamada cultura, que é construída de narrativa. Muito bom, amigo.
Viktor Frankl ele desenvolveu o método terapêutico dele, que ele chamou de logosofia, né? Que era justamente a terapia do sentido, do significado. Ele percebeu que no campo de concentração, as pessoas que conseguiam sobreviver eram aquelas que tinham algum sentido e significado para a vida, mesmo que fosse algo muito simples. Ele cita o caso de um cientista que estava lá preso e ele sempre conseguia fazer o possível com os guardas para conseguir um lápis e fazer algumas anotações em pequenos pedaços de papel. E aí o Viktor Frankl perguntou a ele o que era aquilo, e ele falou assim: não, isso aqui é porque quando eu fui preso eu estava escrevendo um tratado sobre determinado assunto científico, e ele falou: eu estou colocando aqui as coisas que eu não posso esquecer para quando eu sair daqui eu terminar de escrever o meu tratado. Então o Viktor Frankl começou a perceber que o ser humano sem sentido e significado adoece, biologicamente ele adoece, né? Então não sei dizer o porquê, não sei se isso é uma programação nossa, mas a nossa necessidade de narrativas é a nossa necessidade de sentido e significado. Sem sentido e significado, e aí eu vou citar aqui nosso amigo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que ele diz que aquele que tem um porquê suporta quase qualquer como.